Você já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Trata-se de um livro, esse livro aqui, do Gary Chapman, e que me chamou muita atenção. Eu tive acesso a esse livro pela primeira vez em 2018, a partir de uma amiga, e logo em seguida eu ganhei de uma pessoa. O livro é interessante porque o autor aborda de uma forma muito didática a maneira como cada um afeta e se deixa afetar nos seus relacionamentos, mais especificamente no relacionamento afetivo sexual. Então ele traz de uma forma muito objetiva, muito prática, muito simples enfim, que todos têm acesso para entender bem como é o amor na visão de cada um. Ele traz 5 tipos, né? 5 tipos de linguagens do amor. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Mas antes de eu iniciar um breve resumo sobre as 5 linguagens do amor que esse livro traz, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive até que me levou a esse livro, me fez lembrar desse livro. É uma reflexão que alguns atendimentos que eu fiz me geraram. Por exemplo, eu comecei a parar para pensar, para fazer uma associação de que existem muitas pessoas, por exemplo, que associam o medo ao amor. E sabe como isso acontece? Como esse processo pode acontecer, por exemplo, na infância, que é lá onde tudo começa, né? Então, existem muitas pessoas que têm a infância como um lugar que você não quer acessar, porque foi muito dolorido. Geralmente acontece isso com pessoas que entendem justamente o medo como amor. Um exemplo, uma pessoa que foi abusada na infância, uma criança, uma criança, né, mulher, que foi abusada na infância por um familiar, algo que é relativamente comum, tá? Então, ela simplesmente foi calada, silenciada, olha, você não vai falar pra ninguém, eu mando aqui e você vai obedecer. Só que ela tinha um carinho por essa pessoa, pode ser um tio, um pai, um padrasto, madrasta, quem for. E aí essa pessoa abusava dessa criança. E aí, vamos entender que essa criança está numa fase de formação da sua personalidade, até os 7 anos, pelo menos. E se isso aconteceu por volta dos 5, 4, 3, enfim, essa criança estava ainda se formando, né? A sua personalidade, etc. Então, o que acontece? Ela vai entender, naquela ideia dela, a concepção do que ela tem de real, de verdadeiro, de essa é a minha realidade, que aquilo ali é amor. E aí, quando ela chega numa fase adulta, ela vai entender também que as pessoas que abusam dela, sem ela entender a palavra abuso como abuso, amam ela, a amam, né? Então, o que acontece? Ela vai passar por relacionamentos abusivos, ela vai passar a ser maltratada dentro das relações e vai aceitar isso como algo que é natural, por exemplo. Então, elas vivem com medo daquela pessoa que tá ali com ela, que ela escolheu, que ela atraiu pra vida dela, de alguma forma, mas tá natural, até aí tá tudo bem, tá tudo certo pra ela, quando na verdade não está. Então elas associaram medo ao amor, então todos os relacionamentos dela, o padrão de relacionamentos que ela tem são regados de medo. Muitas pessoas passam uma vida inteira sem saberem disso. Simplesmente se deixam envolver por pessoas desse tipo, sem saber que isso era abuso, entende? Até que elas passem por uma terapia e o terapeuta e todo o processo terapêutico mostre para ela que aquilo não está correto, que está ferindo quem ela é, a essência dela, até que isso aconteça, dificilmente ela vai cair na real. E muitas pessoas demoram anos para descobrir que com 5, 4 anos foi abusada, por exemplo. E isso reverbera de tal forma significativa na vida e nos relacionamentos dessa pessoa que a gente nem tem noção, nem imagina. Agora, dentro de tudo isso que eu falei até agora, tenta fazer uma associação com os padrões de relacionamento que você tem atraído para sua vida.
O que você viveu até agora? Qual é a sua história e o que você entende por amor? Porque é aí que a gente entra no, né, tema desse vídeo. Cada pessoa vai entender o amor de acordo com as experiências de vida que ela teve, de acordo com o contexto familiar no qual ela está inserida, né? Ela, ele, enfim. Então, cada um vai ter uma interpretação do amor. E é aí que a gente tem diversos desentendimentos nos relacionamentos, porque um não entende a linguagem do outro, né? Assim, claro que esse autor, né, desse livro que a gente já mencionou no início desse vídeo, ele utilizou uma linguagem própria, né? É um livro indiretamente ligado à religião, porém ele é interessantíssimo em termos psicológicos e em termos didáticos, e eu recomendo bastante esse livro para casais, né, quando é em terapia de casal, porque ele ajuda muito a gente a desenvolver a empatia. Eu acho que o autor ele conseguiu trabalhar de uma forma significativa a ponto de atender a demanda de, olha, a gente precisa ter empatia pelo outro. Eu não preciso e nem devo ser psicóloga do meu parceiro e vice-versa. Não, isso é função do psicólogo. O psicólogo que tem que tratar as demandas, as dificuldades, as repressões e blá 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 da pessoa com quem eu tô. Isso não me compete, né? E os casais que tendem a ser psicólogos uns dos outros tendem a se decepcionar e a sofrerem com isso. Isso não é legal. Mas assim, o que esse livro ajuda bastante é no desenvolvimento da empatia, porque eu entender a forma como o meu companheiro ou a minha companheira entende o amor vai me ajudar a lidar com essa pessoa e a melhorar a minha relação com ela, né? Então, assim, se eu sei qual é a minha linguagem, respeito a minha linguagem, mostro para esse outro a partir da assertividade, que a gente já falou sobre isso aqui, e eu busco entender também a partir da assertividade como o outro funciona, o que é o amor para o outro, então fica melhor, fica mais fácil a nossa comunicação, a nossa linguagem de entendimento comum e a nossa satisfação enquanto casal fica ok. Eu aproveito, antes da gente começar, eu sei que você tá ansioso, mas eu aproveito para deixar aqui no card, em algum lugar aqui, para a série chamada Human, The Movie, que ela traz várias pessoas diferentes, enfim, distintas, falando de suas experiências de vida e mostrando pra gente, né, pra quem assiste, que existem várias formas de ver uma mesma situação, de acordo com a história pessoal particular de alguém. E especificamente eu vou deixar nesse card a história do amor de acordo com a visão de uma pessoa, né, de uma personalidade que está dentro desse contexto da série. E a primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. Para essas pessoas é importante que o outro, as pessoas que elas amam e que elas buscam entender que elas também amam, né, que a amam, enfim, que existe uma reciprocidade aí, é importante que elas escutem palavras como de encorajamento, declarações de amor, que afirmem o tempo todo para elas, né, ou a maior parte do tempo, que elas são amadas. Elas precisam escutar, elas sentem essa necessidade de verbalizarem, né, quando elas amam, e quando elas são amadas, para elas se sentirem amadas, elas gostam de escutar. Então, as pessoas que possuem essa linguagem de amor, de palavras, de afirmação, tendem a sentir essa necessidade pelo verbal. Segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. Para essas pessoas, né, para elas, o tempo que o outro despende com ela é super valioso. Por quê? Porque ela entende que essa dedicação a ela, nesse momento, no tempo que eles estão juntos, e não é qualquer momento, não é sentar e assistir televisão, por exemplo, é dedicar esse tempo a elas, dando atenção, aproveitando, fazendo coisas diferentes juntos. Então, para essas pessoas, esse tempo é valiosíssimo, né? E elas necessitam disso, esse tempo de qualidade junto das pessoas que elas amam. Então, elas tendem a cobrar por isso se não existe isso na relação, por exemplo. E vice-versa, elas tendem a proporcionar isso para o outro e também a sentir necessidade disso para se sentirem amadas. A terceira linguagem do amor são os presentes, isso mesmo. Tem pessoas que gostam de dar presentes para outras, para as pessoas que amam, e também de receber.
E não é só o presente pelo presente, não. Inconscientemente é o valor simbólico desse presente, que implica para essa pessoa que, nossa, ela passou um tempo longe de mim, mas ela lembrou de mim e lembrou de me trazer algo, né? Então, essa pessoa entende o amor como um presente, ela precisa dar presente para, é como se ela materializasse esse amor para outra pessoa, né? E aquele presente fosse algo simbólico que fizesse também lembrar da outra pessoa. Então, as pessoas que têm essa linguagem do amor, elas sentem muita necessidade de presentear e serem presenteadas. A quarta linguagem do amor são atos de serviço. Para essas pessoas, elas valorizam muito uma pessoa que se antecipa às suas necessidades. Isso também muito no nível inconsciente, na maioria das vezes. Mas, por exemplo, é só a gente perceber, gente, no meio desse vídeo eu lembrei de falar uma coisa que é extremamente importante. Para você perceber o que é importante para o outro, observe as cobranças, o que ela está cobrando. Claro que assim, nenhuma relação sobrevive às cobranças, né? Cada um precisa trabalhar dentro de si, né, para evitar de cobrar. Mas isso é um outro assunto. Mas é uma dica interessante que muitas pessoas fazem indiretamente, inconscientemente, quando não são assertivas dentro de uma relação, porque por trás de uma cobrança tem algo que importa muito para ela e ela não está sabendo ser assertiva e comunicar isso para você. Então é interessante, fica a dica aí. E a pessoa que tem por linguagem de amor atos de serviço é aquela que valoriza muito as pequenas coisas do dia a dia que são feitas antecipadas à necessidade delas. Por exemplo, eu sei que o meu parceiro gosta de tirar o lixo todo dia às 7 da manhã. Se eu me antecipar para fazer isso para essa pessoa que tem a linguagem do amor de atos de serviço, ela vai se sentir super amada, super feliz com aquela atitude. Ah, se eu cozinho para ela, por exemplo, se eu levo café na cama, se eu troco uma lâmpada, sabe? É aquela pessoa que valoriza as pequenas ações que são antecipadas às necessidades dela. Então, se tem alguma coisa fora do lugar, que tá óbvio que tá fora do lugar, tipo uma lâmpada queimada, então o meu parceiro vai lá e troca essa lâmpada, pra mim, eu me sinto muito valorizada e amada. Então, esse é um tipo de linguagem do amor relacionada a atos de serviço. E a quinta e última linguagem do amor é o toque físico. Para essas pessoas valorizam muito o toque físico para além das palavras. Uma mera palavra não vai fazer diferença para ela. Ela precisa de toque, de contato, olha, de abraço. Tendem a ser pessoas muito carinhosas, né? E em relação ao sexo, elas valorizam muito, coloca lá no topo as preliminares. Então, assim, o toque físico é extremamente importante para essas pessoas que têm por linguagem do amor o toque físico. Então, assim, se você for só falar, se você for fazer alguma coisa por ela, isso não vai ser relevante. Então, você precisa tocar, acariciar, abraçar, beijar, entende? Se possível, o tempo todo. Então, é interessantíssimo você observar isso nessa pessoa. Agora, se você observou mais de um tipo de linguagem do amor em você, nas suas características, é natural. Inclusive, o livro até menciona que é possível que uma pessoa tenha até 3 linguagens do amor predominantes, né? E são essas que você vai evidenciar mais na sua manifestação no dia a dia, com o parceiro amoroso, enfim. Porém, é interessante que a gente busque desenvolver outras linguagens, todas, né, se possível, porque pra gente poder conseguir se comunicar de diversas formas com o nosso parceiro e descobrir a melhor forma que o outro entende o amor e também atender essas necessidades dessa outra pessoa, né? Então é extremamente relevante isso. Então, nesse livro, inclusive, tem um teste que você faz. Eu tô super divulgando esse livro, né? Porque ele é bem interessante mesmo. Tem um teste que você faz para descobrir a sua linguagem do amor e a do seu parceiro ou parceira, né? Então, fica a dica aí de recomendação para você. Caso você queira se aprofundar, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou, por favor, dê um like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.